Nós vamos falar agora de mercado financeiro, de aplicações, do pós-decisão do Copom. Ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central confirmou que já tinha sinalizado, elevou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual para 4,25% ao ano e fez o que o mercado estava esperando, retirou aquela intenção de promover uma normalização parcial dos juros, agora fala em juros neutro, o que abre espaço para mais aumentos da Selic, da taxa básica de juros. Estamos em contato com Thomas Gilbertoni, que é analista da Portofino Multifamily Office. Thomas ou Tomás, eu quero confirmar antes isso. Tomás, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Denise, tudo bom? Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. Pois é, nós temos aí no dia seguinte o dólar em queda, a Bolsa de Valores aí meio que oscilando muito desde a abertura dos negócios. Nós tivemos ontem não só a decisão aqui do Brasil, mas também dos Estados Unidos, uma indicação de que poderá haver alguma antecipação da elevação dos juros por lá. Eu queria saber como é que você avalia esse pós-decisões aí dos comitês de política monetária. Claro, vamos lá. Primeiro pelo Fed, né, que foi o primeiro a anunciar ontem, eu achei bastante natural a evolução gradual do Fed, né, já constatando que deve aumentar os juros 2 vezes em 2013, né, pelo menos uma até ali final de 2023, desculpa. E aí uma até o final de 2022, então é bastante natural, né, a partir da evolução da inflação, o Fed fazer uma revisão dos notes que deve dar ao longo dos próximos anos, né? Mas nada que mude o cenário atual, né? O mercado já contava com isso, o mercado já esperava, pelo menos 80% do mercado já esperava uma elevação até o final de 2022, então é algo que não deve mudar muito o cenário traçado pelos mercados, né? Óbvio que quando o Fed fala sobre antecipar uma elevação de juros, você tem um pouco mais de volatilidade no mercado, mas o cenário base já estava dentro do esperado pelo mercado, né? Então hoje você vê que muito do que aconteceu ontem, né, com a abertura dos juros americanos, hoje tem bastante da volta desses juros, né? Então obviamente trouxe essa volatilidade, mas o cenário base não deve diferir muito, né? Ao contrário aqui do Brasil, né? Apesar da decisão do Copom já ser uma decisão esperada, de 0,75, né, e também era esperado, como você falou, que a normalização parcial saísse do comunicado, né, abrindo espaço para um aumento um pouco maior de juros, do outro lado, não era esperado que ele abrisse um pouco a porta para aumentar 100 base points, né, que a gente fala 1%, a taxa de juros, né? Então ele acabou abrindo um pouco essa porta e, obviamente, quando ele abre essa porta, dificilmente ele fecha, né? Então o mercado hoje mesmo já precificou esse aumento de 1% na próxima reunião, né? Que é no começo de agosto, né? Exatamente. Então acaba que o mercado começa a forçar ele para esse lado, né? Então é ruim. No final do dia, se ele queria isso, para ele fez o correto, né? A comunicação foi correta. Mas se ele não queria ser forçado a dar 1%, né? Queria se comprometer ali com 0,75%, foi uma comunicação um pouco errada, né? Mas, enfim, acho que essa comunicação, ela obviamente ajuda ao dólar, ao real se fortalecer frente ao dólar, né? Então, a gente vê uma queda do dólar aqui no Brasil, mas ela mexe com a curva de juros mais curta, né? Então a gente está vendo uma abertura hoje dessa curva de juros. A gente tem agora o dólar cotado a R$ 5,02, cai 0,67%, e a Bolsa cai também 0,63%. Isso é o impacto dessa expectativa de uma elevação maior dos juros? Você tem um pouco desse impacto, tá, Denise, mas acho que é um impacto mais hoje sobre essa decisão da Eletrobras, né? Acaba que Petrobras, Vale estão sendo bastante impactadas já pelas próprias commodities e também por essa decisão de hoje, né? O mercado não sabe o que vai sair do Senado e acaba atrapalhando, dando um pouco de ruído
para a Bolsa, né, trazendo um pouco de ruído para a Bolsa. Agora, no final das contas, o mercado está torcendo pela aprovação da MP ou não? Porque o mercado quer a privatização, só que houve muita mudança no texto original, a gente já discutiu isso aqui no Jornal Jovem Pan, muita coisa foi incluída, que na verdade reformula o sistema e a gente não sabe exatamente qual vai ser o impacto sobre o custo da energia, né, e mesmo depois se vai facilitar ou não, de fato, a privatização da Eletrobras, a opinião do mercado agora dominante é a favor ou contra? Assim, com esse último texto, né, que foi trazido pelo relator, eu acho que bastante parte do mercado já é contra, muito por conta dessas alterações de necessidade de você ligar termoelétricas, né, na verdade, elas só deveriam ser ligadas em momentos específicos que o sistema esteja precisando, né, porque elas são energias mais caras e não são energias renováveis, né, um pouco na contramão do que o mundo está fazendo. Então, se o texto do relator continuar dessa forma, eu acho que grande parte do mercado é contra. Caso isso saia do texto, eu acho que o mercado volta a querer que seja aprovado, né, então, querendo ou não, é ruidosa, né, essa sessão, e aí atrapalha um pouco dos preços do mercado, né, a Bolsa não era para ter mexido tanto hoje, muito por conta que, apesar desse aumento de juros no Brasil, ele não muda o estrutural do Brasil, né, a gente vem vendo uma crescente modificação, né, do PIB, enfim, os economistas revisando o crescimento do PIB do Brasil para esse ano, e isso deveria impulsionar a Bolsa, e claro que um aumento um pouco maior de juros não deveria atrapalhar tanto, tá? Acho que é muito mais um ruído trazido pela própria pauta que está no Senado. Agora, de qualquer modo, vamos falar do ponto de vista do investidor, essa perspectiva de elevação dos juros é positiva para aqueles mais conservadores que gostam das aplicações atreladas aos juros. A rentabilidade cresce de uma forma geral e agora há a possibilidade de chegarem ao final do ano com taxa real de juros, de rentabilidade, que é uma coisa que não está ocorrendo em boa parte das aplicações, e mais do que isso, quando se mexe na curva de juros, taxas pré-fixadas já garantem uma rentabilidade maior, né? Correto, corretíssimo. Então, se a gente estiver falando uns juros na casa de 7% ao final do ano, né, e uma expectativa de inflação de 5,5%, a gente vai ter aí um ganho para o investidor de 1,5%, tá? A partir desse momento. Então, esse aumento de juros, ele cobre a inflação e acaba trazendo uma perspectiva melhor para a renda fixa, né? A gente já vê diversos investidores voltando a aplicar em renda fixa, por se tornar um investimento mais atrativo, que antes quase não conseguia cobrir a inflação, né, e nesse ano como um todo não consegue cobrir a inflação. Agora, teve muita mudança na curva de juros, mexendo aí com taxas pré-fixadas? A curva de juros está abrindo 2%, né, normalmente a gente não olha percentualmente, tá, a gente olha em pontos, né, então ela está abrindo 0,15%, né? Então é uma abertura, basicamente o mercado hoje já precificou para a próxima reunião o 1%, tá? Basicamente, e aí isso afetou a curva como um todo. Isso quer dizer, por exemplo, quem for aplicar em títulos pré-fixados do Tesouro ou mesmo CDBs pode obter uma taxa maior? Exatamente, hoje a taxa ao longo da curva de juros como um todo deve ser 0,15% a mais do que ontem. E você acha que ganha competitividade em relação à Bolsa? Como é que você vê essa relação daqui para frente? Com certeza começa a ser um pouco mais atrativo, né? Mas é óbvio que a Bolsa não deve perder tantos investidores como ganhou, né? Assim, a gente ainda vê muitas oportunidades na Bolsa, né? Você tem empresas que passaram pela crise e agora estão se aproveitando de ser empresas ganhadoras, né, acabam que muito do fluxo de demanda que o mercado, que as pessoas tinham, fluiu para as empresas que sobreviveram após a crise, né, então as empresas que estão na Bolsa, que são empresas grandes, né, se aproveitaram bastante dessa demanda elevada agora, né, por serem empresas ganhadoras, então a Bolsa ainda tem um grande potencial, tá? Obviamente, o investidor mais conservador
começa a olhar para a renda fixa e enxergar ali uma renda agora real e passa a aplicar mais, mas a gente não acredita que vai acabar saindo muito dinheiro da bolsa para esse tipo de aplicação. De qualquer modo, agora o investidor tem uma facilidade maior para formar o portfólio, não é? Porque ele precisa excluir a renda fixa pelo risco de ter ganho negativo, não é? E pode fazer opção também pela bolsa, aproveitando esse potencial de ganho. Com certeza, e aqueles que ainda têm medo de uma inflação um pouco maior, né, podem investir no tesouro, no investimento do tesouro que te protege contra a inflação, né, então, que a gente chama de NTNB. Então, esse investidor, ele também pode investir nas NTNBs que estão pagando real hoje em torno ali de quase 4%, né, dependendo de que vértice tiver, mas de 3% a 4%. Então, também é um investimento bom para esse investidor de renda fixa. Perfeito. Ouvimos o Tomás Ghibertoni, que é analista da Portofino Multifamily Office. Tomás, muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado a você, Denise. Boa tarde. Tchau, tchau.